O Márcio esteve conosco há pouco tempo numa atividade da Frente Parlamentar em Defesa dos Institutos Públicos de Pesquisa e das Fundações Públicas no Estado de São Paulo. E ele encantou todo mundo, não fazendo proselitismo político, fazendo um debate rebaixando o grau de exigência da compreensão das pessoas. Ele foi fundo numa discussão sobre o Estado de São Paulo, sobre as tendências, sobre a reforma do Estado, o que se espera de governos de esquerda, progressistas, e de um governo como o nosso, claro que dentro do ambiente de uma frente parlamentar que é heterogênea. Aqui nós temos um ambiente petista, viu, Márcio? São companheiras e companheiros que estão à frente de instâncias de direção do partido, que se articulam com o mandato parlamentar, ou que têm identidade com as nossas candidaturas majoritárias. Então, a gente queria agradecer muito a sua disponibilidade. A gente sabe que você está super cansado, com muitas atividades no Brasil, no exterior e mesmo aqui na capital, mas para a gente seria muito importante ouvi-lo um pouco. E eu estava dizendo o seguinte: a Dilma tem colocado no programa dela que nós vamos caminhar para um novo ciclo de desenvolvimento econômico e social no país. E o Padilha tem pautado essa questão no estado de São Paulo. Ou seja, é possível crescer, se desenvolver mais e com outro perfil, com outras características. O que nos leva a imaginar que isso seja possível? Nós estamos prevendo um cenário internacional, numa economia globalizada que favoreça essa expectativa otimista, ou, na verdade, é uma intenção nossa, uma vontade nossa, e que é possível que a gente tenha que enfrentar turbulências num eventual segundo governo da presidenta Dilma e ganhando o governo do Estado em São Paulo. Nada daqui está combinado, é livre pensar, é pensar de maneira aberta. E eu queria perguntar para a Raquel, isso aqui não está sendo transmitido para fora, não, né? Ao vivo não, então é só para consumo nosso e depois a gente decide se publica ou não, ok? Então, com a palavra, Dr. Márcio Pockmann. Você vai... Cadê a Rose? Vamos lá. Então, Márcio, eu apresentei como presidente da Fundação Perseu Abramo. Você sabe que todos os partidos têm uma instituição como essa. Ela é financiada com o fundo partidário, né? E claro que a nossa é a melhor de todas. Então, atualmente, o Márcio é presidente da Fundação Perseu Abramo, possui graduação em Economia pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, em 84, doutorado em Ciência Econômica pela Universidade Estadual de Campinas, em 93. É professor livre docente da Universidade Estadual de Campinas, com experiência na área de economia, com ênfase em políticas sociais do trabalho, e atualmente atua principalmente nos temas da política do trabalho. É um currículo resumido dele, que é muito mais que isso. Márcio. Tá bom. Olá a todos. Nosso abraço fraterno, solidário, cada um a cada uma que está engajada nesta campanha. Desde que o Néder nos convidou, não podia faltar a um evento com essa natureza, especialmente pelo carinho, pelo compromisso que eu tenho com o Néder, né? Um dos principais ativos do nosso partido, na sua trajetória construída ao longo do tempo, e que esperamos seguir nessa trajetória, inclusive de resgate da política no Brasil e no Estado de São Paulo. Eu vou aqui, na realidade, trazer dois elementos de reflexão a respeito do reposicionamento brasileiro no mundo e uma breve reflexão sobre a situação do Estado de São Paulo, né? Para falar a respeito do reposicionamento brasileiro, quero começar dizendo que nós, o Brasil, somos um país dependente, um país subdesenvolvido, né? E isso decorre justamente da forma com que o sistema capitalista funciona no mundo, né? O capitalismo é um sistema que opera na forma de hierarquia. Ele tem um centro dinâmico, tem um conjunto de países ou região que
é o principal centro do dinamismo do sistema capitalista, e no entorno desse centro dinâmico circundam países e regiões que são dependentes, né? Bom, e esse desenvolvimento capitalista, ele é desigual. Não há um crescimento, um desenvolvimento igual no capitalismo. Depende de cada país, depende de cada região. E essa desigualdade no desenvolvimento está relacionada a uma combinação que há entre cada país com esse centro dinâmico. E o que diferencia o centro dinâmico dos demais países não desenvolvidos é a reunião de 3 características fundamentais. A primeira característica diz respeito ao fato do país ter moeda de curso internacional, moeda que é utilizada como meio de pagamento, tá? Imagino aqui que vários tiveram a oportunidade de viajar para fora do Brasil e sabe que sempre é bom levar a nossa moeda, não é? O real a gente usa lá como saudade do Brasil, lembrar do Brasil, mas não serve para nada. Dificilmente em algum país a gente pode trocar a nossa moeda por algum bem ou serviço, né? Então, são poucos os países que têm moeda de curso internacional, que utilizam as 3 funções da moeda, com unidade de conta, unidade do troca e reserva de valor. Vamos lembrar que há 20 anos atrás, pelo menos entre 1979 e 1994, nós brasileiros, nem nós acreditávamos direito na moeda. A gente queria sempre ter outra coisa, uma unidade fiscal, BTN ou qualquer outra coisa, porque a nossa moeda perdia valor. Ela não exercia as funções de reserva de valor, nem nos últimos anos, 92, 93, nem utilizava mais a nossa moeda para unidade de conta. Quanto é que custa esse prédio? Quantos? Não, já usava em dólar. Né? Mas agora nós temos uma moeda, mas é uma moeda de representação nacional. Então, um país do centro dinâmico é um país que tem moeda de curso internacional. Outra característica do país do centro dinâmico é aquele que, além de moeda, ele possui forças armadas, a capacidade de impor, né, pela violência, se necessário, aquilo que a diplomacia não consegue exercer. Então, o país do centro dinâmico é um país que tem forças armadas. Alguém vai dizer, mas o Brasil não tem o exército, a marinha, de fato tem, mas nós não temos aviões supersônicos. Nós fizemos agora estamos fazendo, na verdade, construindo um sistema de defesa no Brasil. Nós somos o segundo país do mundo com maior quantidade de fronteira seca, né? As nossas fronteiras, para quem conhece as fronteiras sabe que não tem muita segurança, né? Nós somos o maior país de costa com o Oceano Atlântico. Temos no Oceano Atlântico uma das principais reservas de petróleo na camada do pré-sal. Não temos submarino de propulsão nuclear. Vamos ter ainda algum tempo, mas, enfim, apenas para destacar que não somos um país de forças armadas, né? Especialmente no que hoje distingue a hegemonia militar, que é a guerra cibernética. Certo? E vou entrar nesse mérito. Então, não temos forças armadas dignas de nome. E a terceira característica, além da moeda, forças armadas, é a capacidade de produção e difusão tecnológica, né? O país do centro dinâmico tem capacidade de produzir e difundir tecnologia. O progresso técnico é o dínamo do capitalismo, é aquilo que enriquece e valoriza a competição intercapitalista. Nós temos algumas ilhas de excelências, né, como é a própria Petrobras, por exemplo, na exploração de petróleo em camadas profundas, como é a Embraer, né, São José dos Campos, né? Mas a gente tem meia dúzia de exemplos, e olha lá e acabou. Então, nós não somos um país com capacidade de produção e difusão tecnológica. Nós temos muitas universidades, muitos institutos de pesquisa que produzem muito do ponto de vista da produção que quase não é aplicada na atividade econômica. O que determina, digamos assim, a aplicação do conhecimento nos dias de hoje é chamada patente. A patente que é o registro da aplicação de um conhecimento à atividade econômica. E a nossa produção de patentes no Brasil é muito baixa. Está aumentando, mas... Mesmo para chamar a atenção que, então, nós estamos num sistema econômico, certo, que gira em torno de um centro dinâmico, e esse centro dinâmico se conecta com regiões e países, e que determina o desenvolvimento combinado. Mas não é a única dependência do setor externo, mas é isso que organiza o mundo. Então, esse sistema capitalista, ele opera como se fosse um rio, e que os países são que nem peixes, pode andar um para lá, outro para cá, etc., mas eles estão delimitados pelas margens do rio. É para a direita, para a esquerda, reta, o rio não sai dessas margens.
Mas há determinados momentos, como se fossem cheias, né? Enche o rio ultrapassa as margens. E quando ele ultrapassa as margens, criam novos caminhos. Eu estou usando essa analogia para dizer para vocês o seguinte, né? O Brasil não está condenado, evidentemente, a ficar nessa condição de subdesenvolvimento e dependência. Se nós olharmos do ponto de vista histórico, nós vamos perceber que o Brasil se reposiciona no mundo em momentos de crise dos centros dinâmicos. E nós estamos vivendo hoje uma crise no centro dinâmico, em que o Brasil vem tentando construir, e tem já demonstrado efetividade, no exercício de um caminho próprio. E esse caminho próprio questiona, tensiona a tradicional forma de conduzir o país. Quais foram as formas anteriores para as quais eu quero usar como exemplo da experiência que talvez nós estejamos vivendo? A primeira tentativa de reposicionamento do Brasil no mundo, sob a lógica capitalista, vai ocorrer entre 1873 e 1896, que é o período que nós temos uma crise da hegemonia inglesa. Vários problemas, vamos entrar no mérito. E, ao mesmo tempo, temos também uma segunda revolução industrial e tecnológica. No final do século XIX, é quando se descobre a energia elétrica, por exemplo, o motor a combustão, que vai viabilizar o automóvel, a aviação, né? Um conjunto de componentes que basicamente dizem respeito à expansão do capitalismo do século XX, que são os eletrodomésticos, assim por diante. Bom, nesse período o Brasil se reposicionou no mundo. Como assim? Bom, vou dar um exemplo. A década de 1870, por exemplo, 1880, é uma década importante, porque o Brasil fez uma série de mudanças de curso e se recolocou no mundo como um dos países principais na exportação de produtos primários, como é o caso do café. Estou dizendo isso porque nós havíamos ficado 150 anos numa regressão dramática a partir do fim do ciclo do ouro, 1750, 1760. Celso Furtado conta isso com propriedade, demonstrando que foi a regressão do Brasil, né, ao final do século XVIII, início do século XIX. E aí, nesse período, último quartel do século XIX, o Brasil se reorganiza e se reposiciona no mundo, né? Constitui ali uma elite, que é uma elite paulista, fundamentalmente, agrária, uma elite anti-escravista, né, contra a escravidão, e nós temos uma reforma de 1881, reforma política, reforma eleitoral em 1881, tivemos uma reforma laboral, a ilegalidade do trabalho escravo a partir de 1888, tivemos uma mudança no regime de governo, saímos do Império e fomos para a República em 1889, estabelecemos uma Constituição nova em 1891, tinha ali gente como Rui Barbosa, que sabia que não podia continuar no Brasil dependendo do agrarismo, era necessário dar um passo para a industrialização, enfim, ali há uma conexão nova do Brasil e se reposiciona no mundo. Claro que, se a gente fosse analisar, íamos ver uma série de limitações, mas apenas para destacar que o Brasil vinha de 150 anos de regressão e de repente ele dá um salto. Tá? Nós temos um segundo momento importante de reposicionamento do Brasil, que ocorre ao final da década de 20, a partir da crise de 1929, a depressão de 29, de 1929 a 1939, foi uma situação dramática que atingiu a Bolsa de Valores dos Estados Unidos, colocou o império ali, inglês e norte-americano, nocauteado, né? E nesse momento o Brasil aproveita para fazer um reposicionamento no mundo, né, estabelecendo um projeto urbano-industrial, dando fim à velha aristocracia agrária. Né? Se nós fôssemos lembrar o que era o agrarismo em 1930, se fosse fazer um evento como esse aqui que está o Néder programando, né? Primeiro, o Néder, que é uma pessoa que cuida bem da saúde, possivelmente estaria vivo, né, nas circunstâncias daquela. Eu não teria condições, porque em 1930 a expectativa média de vida dos brasileiros era 34 anos de idade. A presença feminina num evento em 1930 seria residual, porque em 1930 as mulheres viviam em média 34 anos de idade e tinham entre 10 e 15 filhos. Portanto, a possibilidade... Como? Então, a mulher tinha um papel meramente reprodutor. Não do parto, mas das condições de ter um bom parto. Sim. Bom, em todo caso, eu quero chamar a atenção que na sociedade agrária é um mundo fundamentalmente masculino. A mulher não tem espaço, tá certo? Bom, então o que acontece? Ali em 1929, depois tem ali a Revolução de 30, que não foi bem uma revolução, né? A Florestan Fernandes já contou isso para nós com muita primazia.
E o que nós temos, na verdade, é uma construção de uma maioria política que tem um projeto urbano industrial. E o que é essa maioria política? É uma maioria política muito fragmentada, tem de fascista a comunista, e essa maioria em torno do Getúlio é uma maioria que junta os derrotados pela República Velha. Quem são os derrotados? Os trabalhadores que fizeram greves na década de 10, década de 20, os tenentes, não é? Uma burocracia civil que havia, os pequenos industriais que estavam se proliferando. Tudo isso constitui uma maioria anti-neoliberal, anti-liberal, que era a República Velha, e se juntam num projeto urbano industrial. Ocorre que Getúlio não tem, nesta maioria, condições de governar o Brasil, porque o Brasil ainda tinha uma força enorme dos proprietários rurais. E então, nós temos 32 aqui em São Paulo, uma tentativa de retroceder essa maioria do Getúlio, eles perdem, e possivelmente lá em 32, 33, deve ter tido uma conversa entre o Getúlio e o Júlio Prestes, que dizia, na campanha de 30, que frente à crise do café, a laranja sucederia o café. Se essa gente tivesse ganho, embora tivesse ganhado de forma artificial as eleições de 30, porque era uma roubalheira as eleições, o projeto da República Velha era mais sociedade agrária, era mais laranja. Nós todos que estamos aqui somos filhos das decisões de 1930, de construir um país urbano e industrial. Mas não tinha maioria para governar o Brasil, porque os proprietários rurais, a gente diz que eles tinham muito peso, eles continuam tendo muito peso. Vou dizer para vocês o seguinte, nos dias de hoje, esse ano, nas eleições deste ano, 40 mil proprietários rurais, que concentram 50% da terra agriculturável do país, vão eleger 1/5 dos deputados federais. 180, 160, 190 deputados federais. De outro lado, 4,3 milhões de trabalhadores da agricultura familiar vão eleger este ano 8, 9 deputados federais. Esse é um pouco... Esse é o quadro que nós temos, tá certo? Eles já tinham muito poder. Imagina se hoje tem esse poder, imagina o que tinha na década de 30. Então o que Getúlio faz? A nossa trajetória, nem vamos falar sobre isso, a nossa trajetória nunca foi de ruptura. Sempre são os acordos e tal, como é que faz, etc. E a conversa deve ter sido o seguinte: Júlio Prestes ou Washington Luiz disse: Getúlio, bom, você ganhou aí, você quer fazer esse negócio horrível, indústria, sindicato, direito de trabalhador. Você quer fazer esse negócio? Tudo bem, vai fazer lá na cidade. Aqui no campo não vai fazer. Tá bom. Tanto é que a CLT, Consolidação das Leis do Trabalho, de 1943, é feito para alguma coisa que não existia no Brasil, que era trabalhador urbano. A CLT só foi para trabalhador urbano. Em 1940, 90% dos trabalhadores estavam no campo. 10% na cidade. Tudo bem, teve um valor simbólico e estratégico, porque à medida que o Brasil foi crescendo de forma urbana, foi incorporando os trabalhadores, etc. Mas foi feito para algo que não existia, que era trabalhador rural. Por que não era trabalhador rural? Porque não tinha base política para fazer. Não que não quisesse. Basta ler Francisco de Oliveira Viana, aqueles que trabalharam com Getúlio nos anos 30, que tinha uma clareza. Bom. Outra reivindicação da aristocracia proprietária é o seguinte: Getúlio, tudo bem, você vai fazer esse negócio lá na cidade, não mexe no campo, mas São Paulo tem que ter a base econômica. Porque São Paulo, desde 1870, onde vai São Paulo, vai o Brasil. Certo? Na República Velha, nós tivemos, acho, 16 presidentes da República, e São Paulo elegeu 6 ou 7 presidentes. Então, ele tinha um poder econômico e um poder político. Aí o que faz? São Paulo vai ter que ter a indústria. Tudo bem que a base econômica já estava em São Paulo, mas ninguém justificaria você continuar botando indústria, podia botar em outros lugares. Mas o fato é que nós tivemos uma concentração industrial em São Paulo. Isso foi uma decisão política. Nós queremos ter o poder econômico. Perfeito, Getúlio, está certo. São Paulo vai ter o poder econômico, mas tem uma condição: não terá jamais o poder político. Se nós fizermos o cálculo, de 1930 a 1994, São Paulo só teve um presidente, que nem é paulista, que é Jânio Quadros. E ficou 6 meses, não aguentou. Teve Ranieri, que foi o presidente da Câmara dos Deputados, ficou 30 dias, etc. São Paulo não teve poder político, embora tivesse poder econômico. Esse é um acordo. Tá certo?
E esse acordo deu a São Paulo o exclusivismo econômico. O que é o exclusivismo econômico? O projeto urbano industrial, criado em 30, que vai até basicamente a década de 80, era um projeto de substituição de importação. Tudo que nós comprávamos de fora, porque não tinha aqui, a gente comprava de fora, a ideia era que substituísse esses importados por produtos nacionais. E esses produtos nacionais eram produzidos aonde? Em São Paulo. O exclusivismo econômico fez com que todos os estados da federação tivessem que comprar de São Paulo. Então deu poder a São Paulo inegável. Então temos aí 30, Getúlio, projeto urbano industrial, para poder governar o Brasil, Getúlio tem que fazer concessões com os proprietários rurais, tá certo? Isso significou que nós abandonamos a perspectiva de fazer as reformas clássicas do capitalismo contemporâneo. Nós nos industrializamos. Em 1980, o Brasil era a 8ª economia do mundo, no entanto, tinha metade da população passando fome. Só 47% dos trabalhadores tinham carteira assinada. Passamos a ser a 8ª economia do mundo em 1980, mas ao mesmo tempo a 3ª economia com maior desigualdade do mundo. Por quê? Porque não fizemos reformas. Qual a reforma? Reforma agrária. O fato de não ter feito reforma agrária fez com que as nossas cidades inchassem. A gente fala de cidade, mas na verdade, muitas delas, grande parte delas são acampamentos. Não tem passeio público, não tem transporte. Outra reforma que não fizemos foi a reforma tributária. Os ricos seguem no Brasil sem pagar impostos. Quem paga impostos são os pobres. A Receita Federal finalmente divulgou alguns dados, estava calculando algumas informações, que é o seguinte: nós temos no Brasil 68% dos brasileiros que têm renda recebem até 2 salários mínimos. 68% dos brasileiros recebem até 2 salários mínimos. Esses 68% dos brasileiros que recebem 2 salários mínimos absorvem da renda nacional 30%. A renda dos 68% que recebem 2 salários equivale a 30% da renda nacional. No entanto, os 68% dos brasileiros que recebem 2 salários mínimos, que representam 30% da renda nacional, pagam 42% de tudo que é arrecadado no Brasil de impostos. Então, fizemos reforma tributária. Por que não fizemos? Não tem base política. E a terceira reforma que fizemos? A reforma social. Não construímos um Estado de bem-estar social. Educação, saúde, habitação. Nós construímos a República em 1888 e ficamos 100 anos sem universalizar o acesso ao ensino fundamental. República é universalização de oportunidades. A primeira oportunidade básica é a educação. E fomos fazer isso só depois da Constituição de 1988. 100 anos depois. Então, essa foi a condição. Esta maioria que constrói com Getúlio um projeto urbano industrial vai até 1980. Quando tem a crise da dívida, essa maioria se desorganiza, nós entramos numa série de trajetórias do último governo militar. A nova república tinha um projeto de reforma que não se viabilizou, foi um fracasso, veio o governo Collor, e os anos 90 o neoliberalismo, que aí desorganiza muito mais, e nós perdemos a capacidade de ter uma maioria que lidere um projeto no país. As maiorias que nós passamos a ter no período democrático são maiorias que se constituem para vetar o projeto do outro, e não para liderar um projeto. E foi nesse sentido, quando São Paulo passou a exercer o poder político e econômico com o Fernando Henrique Cardoso, é que São Paulo perdeu o exclusivismo econômico. Porque com a abertura comercial e financeira, os estados do Brasil passaram a comprar de qualquer outro país, menos São Paulo. E nós entramos aqui no estado numa fase de desindustrialização bárbara. O Brasil respondia por 35% do seu PIB vindo da indústria. Hoje é menos de 20%. As forças dinâmicas do Estado de São Paulo hoje é o setor financeiro e o agronegócio. Isso é insustentável no Estado. São Paulo não tem futuro nessas condições econômicas, tá certo? A desorganização que isso está produzindo. Bom, o que eu quero com tudo isso, essa volta toda, é o seguinte: nós, em 2002, constituímos uma nova maioria política para liderar o Brasil. Essa maioria política construída em 2002, na sua maior parte, foi estabelecida a partir da somatória dos derrotados dos anos 90, dos derrotados pelo neoliberalismo. Essa gente se juntou em torno da figura do Lula, um conjunto de partidos, uma frente liderada pelo PT, etc. Esta maioria que se construiu em torno do Lula tinha como bandeira
repor aquilo que o neoliberalismo havia nos tirado. E ponto final. Mais do que isso, não teve maioria. Não tinha maioria. Não fizemos uma maioria em 2002 para reformar o Brasil. Fazer uma reforma tributária, uma reforma educacional para valer, uma reforma da saúde pública, uma reforma do Estado, uma reforma da mídia, da política. Não. Essa maioria nós não tivemos condições. E para governar o país, a gente tivemos que levar uma parte daqueles que tinham ganhado com o neoliberalismo, que foram os bancos. A parte do rentismo. Se a gente não faz isso, nós não teríamos conseguido fazer nada. Porque há uma maturidade na esquerda, pelo menos a esquerda responsável, vamos dizer assim, que aprendeu com a história. Né? Nós, nesse ano, aproveitamos para descomemorar o golpe de 64. O que foi o golpe de 64? Foi um golpe com apoio popular ao projeto de reformas do PTB, Partido Trabalhista Brasileiro, que era o que havia de mais avançado, vamos dizer assim, do ponto de vista da esquerda. Tinha um presidente que o Jango, avançado, reformas que não se defendem hoje. Reforma agrária, né? Proibição de transferência de lucros, uma coisa fantástica. Mas o que adianta a retórica se não tem base política? Fizeram a reforma? Não fizeram, foram derrotados. Tem esse aprendizado. A gente pode estar insatisfeito, evidentemente gostaríamos muito mais, mas se você não tem base política, você não vai avançar. Então, essa maioria política nos permitiu repor em grande medida aquilo que o neoliberalismo nos tínhamos retirado. O que nos retirou? O emprego. No ano 2000, nós tínhamos 11 milhões e 500 mil desempregados. 15% da força de trabalho no Brasil estava desempregada. Hoje, quando nós temos 4,5% da população está desempregada. Não tem um pleno emprego, mas o desemprego é muito baixo. Os salários equivaliam a 39% do PIB. Hoje os salários equivalem a 48% do PIB. Cresceu. Estamos abaixo de 1980, que os salários em 80 eram 50% do PIB. Hoje está 48%. Há muito que avançar, mas o sentido de recuperação não é desprezível. Éramos a 13ª economia no ano 2000, hoje somos a 7ª economia do mundo. E estamos fazendo isso num momento de desorganização do mundo. Entre 2008, quando se inicia essa crise bárbara que atinge o centro dinâmico do capitalismo mundial e tem repercussões internacionais, em 2008 até 2013, o mundo desenvolvido destruiu 62 milhões de empregos. Nós criamos 11 milhões de empregos. Nos Estados Unidos, né, na União Europeia, os salários caem a sua participação no PIB, o nosso cresce. Aumenta a pobreza, o nosso diminui a pobreza. Aumenta a desigualdade, o nosso reduz a desigualdade. Basta ver esse livro que saiu do Thomas Piketty, que mostra isso com nenhum questionamento. Os Estados Unidos vivem um quadro de subdesenvolvimento. Né? É um país esvaziado de indústrias, que se deslocaram em grande medida para a Ásia. É um país que cai ponte, porque não tem mais dinheiro público para manter a infraestrutura. Vocês estão acompanhando, né, a crise do racismo nos Estados Unidos. Então, o país está com um problema seríssimo. Não tem saída no curto prazo. Nós estamos vivendo esse quadro? Não. Mas veja, olhando a América Latina, que vive um quadro pós-década de 90, nós podemos dividir a América Latina em 3 partes. Temos uma parte da América Latina, que é a parte do Pacífico, né? Pegamos ali Colômbia, Alemanha, México, né? São 2 países que fazem políticas neoliberais. Crescem, mas a pobreza não alivia, os salários caem, a desigualdade permanece extremamente elevada. Nós não somos esse país. Mas tem um outro conjunto de países, como é o caso do Equador, da Bolívia, da Venezuela, que são países que conseguiram fazer reformas constitucionais. Quando você faz reformas constitucionais, você amplia a sua base política, estabelece nova agenda. Não conseguiram fazer reforma. Nem reformas que não sejam estruturais. Então, nós fazemos parte de um bloco que é como a Argentina, como Uruguai. O Brasil está nesse... Não muito lá, nem muito para cá. E vamos também lembrar aqui a importância desses partidos que nós temos que carregar nas costas, tá certo? Bom era não tê-los, mas não tê-los significava possivelmente voltar à situação dos anos 60. Se você perder partidos que hoje nos apoiam, digamos assim, a gente sabe o quanto custa isso, mas esses partidos representam
O centro político. Se nós perdemos o centro político, nós caímos na situação que está hoje na Venezuela. Venezuela hoje teve 500 mil pessoas que saíram para apoiar o governo. Perfeito. Amanhã vai sair 1 milhão de pessoas contra o governo. Como é que você governa um país assim? Então, essas questões eu acho que são interessantes de serem refletidas, e eu queria dizer o seguinte: o Getúlio, até 1934, por exemplo, quando ele conseguiu, porque para estabelecer o projeto urbano industrial, foi feito o Estado Novo. Tudo bem que naquela década a democracia não tinha grande valor, quer dizer, como tem hoje, mas ele teve que fazer um Estado Novo. Não estou defendendo o Estado Novo, estou dizendo que na democracia, para você fazer acordos de maioria, é uma dificuldade enorme, especialmente numa sociedade tão fragmentada como é a brasileira. Ele tinha tomado medidas que foram fundamentais para o Brasil, como a desvalorização do cruzeiro naquela época. Nós fomos o primeiro país a sair da crise de 29, por exemplo. Desvalorizou a moeda, fez uma auditoria da dívida. Vocês não queiram saber, não é? A crítica da imprensa e dos meios de comunicação ao Getúlio. Não sei se vocês chegaram a assistir, está passando agora o filme Getúlio, que é o final da vida dele lá em 54, a massa de crítica que a imprensa fazia ao Getúlio, que era um governo corrupto, né? Ladrão, sei o que lá. Só depois é que as pessoas vão reconhecer o que o Getúlio fez, que foi absolutamente fundamental. Nos dias de hoje, quando a gente faz essas pesquisas de opinião, vão até a casa das pessoas e perguntam: como é que está a tua vida? Tu tem emprego, meu salário melhorou, eu consegui comprar aqui uma televisão, não sei o quê, está bem, e como é que você está vendo? Não, o Brasil, para mim está bom, acho que eu tenho emprego, vou continuar, estou feliz. E o Brasil? O Brasil está péssimo. O Brasil está péssimo. Por quê? Porque para ter ele uma opinião sobre o círculo da vida dele, ele não precisa de intérprete. Ele vê, ele analisa, ele conversa, discute, etc. Agora, sobre o Brasil, ele precisa de intérprete. E os nossos intérpretes são contra nós. Certo? O nosso intérprete mostra um Brasil que eu vou te contar. Então, eu diria, há uma dessintonia entre o que os nossos intérpretes dizem do Brasil e o que o Brasil, de fato, está vivendo. O que é fundamental essa 7ª eleição que nós vamos ter agora, eleição presidencial? É que esta eleição, talvez, espero, nos permitirá construir uma maioria política que nos facilite avançar nas reformas. O que o Lula conseguiu fazer, e a presidência Dilma tem uma certa dificuldade de fazer, é que nós tivemos um ciclo de expansão que foi possível agradar a todos. Agradando mais os pobres, etc., o nosso compromisso, mas dava para agradar todo mundo. É que o período que nós estamos entrando agora, nós vamos ter que fazer escolhas. Ou seja, nós estamos entrando numa fase de polarização. Veja, os ricos, quem são os nossos inimigos? Os ricos. Os ricos nos detestam, nem de pintado de ouro, nem que nós dissemos que vamos fazer o que eles querem. E porque nós fizemos também muitas coisas que interessaram os ricos. Mas agora, nem que a gente queira fazer, eles nos aceitam. Em 2002, os bancos, o setor financeiro, os rentistas, ganharam de presente do Fernando Henrique 14,2% do PIB, Produto Interno Bruto, tudo que nós fizemos no Brasil, 14,2% foram para eles. Serviços, pagamento da dívida. Em 2013, eles receberam 5,7 bilhões, 5,7% do PIB. Já é uma vergonha. Em 1980, nós gastamos 1,8% do PIB. Estamos gastando 5,7%, mas é muito menos de 14,2%. Oi? Em 80, 1,8% era para os ricos? Sistema financeiro. Sistema financeiro. Tá certo. Sistema financeiro. Ganho financeiro. Depois, quando entramos numa fase de financiarização da riqueza, etc. Então, os ricos, a preços de hoje, os 14,2%, equivaleria a uma coisa em torno de 700 a 800 bilhões de reais. Só que eles estão ganhando 230 bilhões e não estão satisfeitos. Eles querem voltar a ganhar os 700, 800. Que possivelmente algum candidato já deve ter acertado com eles. Por isso que eles estão felizes com esses candidatos e não conosco. Então, essa eleição é uma eleição, divisora de águas. Como diz a presidente Dilma, só estamos começando. Porque a chapa vai ficar mais quente ainda. Porque agora vão ter que fazer opções. Certo?
Por isso que essas eleições são absolutamente fundamentais do ponto de vista da capacidade de construir convergências. Essa é a eleição mais importante desse ano. Quem é que peita o presidente dos Estados Unidos? Se não a Dilma. Os americanos não são nada satisfeitos conosco aqui, gente. Eu não sei se vocês têm acompanhado, o Brasil nunca teve uma posição tão importante no cenário internacional como está tendo agora. No mês passado, nós sediamos aqui uma reunião dos BRICS, né? A nomenclatura do Brasil, da Rússia, da Índia, da China, da África do Sul. Esses países fizeram uma reunião fundamental, reuniram com os representantes da Unasul. Nós estamos construindo um outro projeto de financiamento e de construção de moeda internacional. Os Estados Unidos não são nada satisfeitos. Nós criamos um banco, nós criamos um fundo de reserva. A última notícia que está correndo é que a Merkel já está por aqui com o Obama e ameaçou ir para os BRICS. Se a Alemanha vai para o BRICS, a União Europeia... O mundo muda, gente. Então nós estamos vivendo um quadro excepcional do Brasil do ponto de vista. E tem uma parte do Brasil que não está satisfeito com isso, quer voltar à posição de ser amiguinho dos Estados Unidos, tá certo? Em 2002, 60% do nosso comércio ia para os Estados Unidos e a União Europeia. Hoje é 40%. Nós abrimos o nosso comércio. Então, esse é um quadro complexo internacional. Certo? Temos um ano difícil, um ano de desaceleração econômica, né, que é resultado, em grande medida, né, da tensão das eleições. É um cabo de guerra, né? É muito difícil no processo eleitoral em que se tem possibilidade de mudar isso, que não há uma tensão em relação a demonstrar o pessimismo, a incapacidade de governança, etc. Mas, ao mesmo tempo, eu digo o seguinte, é de fato viável esse ciclo de expansão, de transformação, que a presidenta Dilma vem enunciando, não é? Porque nós não temos caminho, ou a gente volta para o leito do rio, ou a gente segue esse espaço que foi aberto pela enchente. E aí você tem que liderar. Não tem receituário, a lei fazer. Um caminho você faz caminhando. E isso o Brasil tem demonstrado um caminho próprio. Um caminho próprio de enfrentar a crise sem transferir o ônus da crise para os mais pobres. E a chave são as reformas. Agora, a possibilidade de você avançar nas reformas depende, a meu modo de ver, dessa condição de organização, né, que só cabe a nós, a partidos. E mais importante, para finalizar, é em relação a essa nossa baixa capacidade, então, culpa nossa do partido, mas também das instituições de representação de interesse, como dos sindicatos, das associações de bairro, do movimento estudantil, a nossa incapacidade de conectar com essa nova classe trabalhadora que está em ascensão, que é a nova classe trabalhadora do trabalho imaterial, dos serviços. 22 milhões de pessoas ascenderam a um posto de trabalho nesses últimos 12 anos. 22 milhões de pessoas. E desses 22 milhões, né, uma minoria se filiou ao sindicato. De cada 10 trabalhadores que conseguiram um emprego, apenas 2 se filiaram ao sindicato. Dos 8 que não se filiaram, 4 dizem o seguinte: olha, eu não me filiei ao sindicato porque o sindicato é um bando de corruptos, só tem gente lá que não presta, que está pensando no seu trabalhador. Os outros 4 dos 8 dizem o seguinte: olha, o sindicato é um negócio legal, é importante, eu gostaria de me filiar, mas não sei quem está o sindicato, nunca passou aqui na minha empresa. Eu sei a sede, o endereço da Justiça do Trabalho. O sindicato nem sei, não conheço, nunca vi mais gordo. Programa Minha Casa Minha Vida. 2 milhões de moradias, o único programa que nós conseguimos construir voltado para a habitação popular. Um programa importante, embora operado pelos prefeitos, né? A especulação imobiliária, né? Sabemos as contradições que tem esse programa. O programa é feito em lugares que muitas vezes não tem transporte, não tem área de lazer, posto de saúde, etc. A questão é o seguinte: quantas dessas pessoas que tiveram acesso à casa própria, que dificilmente teria sem as mesmas condições, foram se organizar nas associações de bairros de moradores? Nos anos 70, nós tivemos uma mobilidade social enorme, gente que saía do campo, vinha para a cidade, mas vinha para a cidade trabalhar na indústria e morar lá na Zona Leste, não tinha
transporte, não tinha luz elétrica. Ali tinha um mal-estar. A Associação de Bairros organizou esse mal-estar e transformou isso numa agenda política. No movimento estudantil, 2 milhões de estudantes ascenderam ao ensino superior, proveniente do FIES, né, esse Fundo de Financiamento para o Acesso ao Ensino Privado, ou o ProUni. Quantos desses 2 milhões de jovens que, sem esse programa, não teria acesso ao ensino superior, foram se organizar no movimento estudantil? É óbvio que tem uma série de contradições no ensino superior brasileiro, sobretudo privado, a baixa qualidade. Tem contradições, mas essas contradições não se transformam em agenda política. Não pode o PT ter apenas 1.600.000 filiados. O PRD no México, que é o terceiro partido, tem 3.800.000 filiados. O PT tinha que ter 10 milhões de filiados. Então está faltando alguma coisa, né, nas nossas instituições de representação de interesse. Não adianta eleger o governo ou botar o prefeito. Ele vai fazer coisas que ele gostaria, mas dentro da possibilidade, da correlação de forças. É justamente quando ganha o governo nosso que nós precisamos ir para cima, pressionar, organizar e assim por diante. Então, eu acho que nós somos um país sem tradição democrática, né? Um país que tem mais de 500 anos de história, está completando 50 anos de democracia, estamos aperfeiçoando a democracia, tem uma série de problemas na democracia, né? Mas temos gente séria, tem gente que quer mudar, tem partido que não aceita a simplificação, né? E a presença de vocês aqui, apoiando a candidatura do Néder, é uma demonstração, né, que nós não estamos aqui para brincadeira. Muito obrigado. Pessoal, eu vou pedir a ajuda da Rose para nós fazermos as inscrições. Eu só gostaria de dizer que hoje todos os candidatos a deputado federal e estadual, nós fomos chamados a tirar foto com o Lula. E o Lula, sempre muito criativo, tomou 2 decisões. Primeiro, ele colocou a Clara Ante na sala de espera para fazer um debate com todos os pré-candidatos enquanto eles aguardavam a sua vez de tirar foto com o Lula. E como nós entrávamos de 3 em 3 por ordem de chegada, os candidatos davam opinião, tiravam foto com o Lula e voltavam para o debate. E ali nós ficávamos conversando sobre como é que cada um está vendo hoje a campanha, como é que está a plataforma da Dilma, o que é que nós estamos vendo sobre o Padilha, o que é que vocês estão sentindo na rua, conversando com as pessoas, que tipo de dificuldade vocês percebem, o que que as pessoas estão valorizando. Ele pediu que a Clara Ante formulasse essas questões e inquirisse cada um, e as pessoas iam se inscrevendo. E na hora que nós fomos tirar foto com ele, por exemplo, ele chegou para mim e falou assim: Néder, e aí? Como é que você está vendo o programa eleitoral da Dilma? E o do Padilha? Que tipo de questão o pessoal está te levantando na rua? Que dificuldades você está enfrentando na campanha? O que é que você acha que a gente poderia fazer diferente do que nós estamos fazendo? Para cada um, ele gastou ali uns 3, 5 minutos formulando perguntas e absorvendo as respostas. Ou seja, esse debate que nós estamos fazendo agora, ele está totalmente em sintonia com as preocupações da maioria da direção do partido, tentando entender as oportunidades que estão abertas, a viabilidade do programa que nós formulamos de modo participativo, indo além da estrutura do Partido dos Trabalhadores, e o que será o desafio de governar o Estado de São Paulo, conhecida essa trajetória levantada aqui pelo Márcio Pockmann, onde diferentes fatores econômicos que preponderaram e agentes acabaram condicionando as possibilidades de desenvolvimento do Estado, tanto no que diz respeito à questão econômica, política ou social. E foi unânime ali na discussão entre nós que nunca foi tão difícil, viu, Márcio? Nunca foi tão difícil conseguir captar recursos para as nossas campanhas. E a impressão que nós temos é que houve uma decisão desses setores econômicos, traduzidos aí na burguesia, os setores da classe média alta, de asfixiar o nosso partido, começando pela questão do aporte de recursos reduzido para as nossas campanhas eleitorais. Como mais uma vez nós estamos tendo que fazer financiamento privado de campanha,
e nós não conseguimos fazer todo aquele rearranjo na base da sociedade, na organização de setores importantes da sociedade, em torno das reformas que nós pretendemos fazer, e nós vivemos a contradição de quanto que se avança na proposta da reforma e o risco de perder os setores do centro. Como é que você avança na perspectiva de uma reforma para poder constituir novas bases sociais, mas sabendo que isso pode fazer com que o centro se afaste da gente? E esse dilema está colocado. E ele se traduz, entre outras coisas, numa dificuldade de nós colocarmos as nossas campanhas nas ruas, né? Então, eu acho que, partindo de um debate sobre as possibilidades, nós estamos vendo que até o resultado das eleições de 2014, ele está, em certa medida, condicionado pela disputa que está sendo dada, inclusive em função das regras que estão estabelecidas, de como é que se organizam, se viabilizam e se sustentam essas campanhas eleitorais. Então, queria agradecer muito a fala do Márcio e vamos ver assim no tempo que ele pode permanecer. Você tem noção? Ele pode até às 9, então vamos ouvir assim umas 3 ou 4 questões, depois a gente volta para o Márcio e a gente continua conversando depois na ausência dele. Tá bom, gente? Olha, tem o Jura, o Ivan, Vitor e o Caraça, tá? E o Marcos, e aí a gente volta para o Márcio. Jura, 3 minutos, tá? Boa noite. O senhor falou bastante sobre praticamente a história do capitalismo e o capitalismo no Brasil. Como a gente está aí com uma questão muito prática em São Paulo, aqui, são essas eleições, queria saber se o senhor podia, com a mesma perspicácia, fazer uma análise da situação de São Paulo hoje, inclusive em função disso que o Néder acabou de falar, desse cerceamento, desse cerco às campanhas petistas aqui. Quais são os interesses que estão financiando, para onde está correndo o dinheiro em São Paulo, né? E que interesses, de fato, qual é a situação financeira verdadeira do Estado que é escondida pela propaganda do governo, que a gente não tem noção disso. O fato de o presidente da Federação das Indústrias do Estado, pela primeira vez, talvez na história, de novo, estar contra o governo do Estado, isso significa alguma coisa? Ivan. Eu queria fazer algumas colocações. Tipo, a primeira seria, você falou muito bem dos BRICS, que é um novo arranjo no nosso planeta aí, e sabendo disso e cada vez mais ganhando força, eles sabem que a coluna vertebral desse grupo é o Brasil, né? Que vem tendo níveis de crescimento, mesmo que neste ano meio devagar, mas nos anos anteriores bem forte. Vem com uma nova política que nenhum outro país vem acompanhando, diminuindo o nível de desemprego e tudo mais. E com isso eles sabem também que é o segundo mandato da Dilma. Com isso, há a probabilidade muito grande que num próximo pleito eleitoral volte o Lula. Então eles sabem que, tipo, perdendo essa eleição, eles têm uma chance muito, muito grande de a gente perpetuar por mais algum tempo aí no poder, porque o Lula é um candidato muito, muito forte. O segundo ponto que eu queria colocar, que você colocou também, tipo, sobre o partido no México. Eu acho que falta, sim, representatividade. Mas o PT também ele precisa mudar. Quando a gente fala de reforma política para fora do nosso partido, quando a gente sempre foi vanguarda em tudo que era política. Por exemplo, cotas. No partido era antes, no PET. Depois foi colocado para as eleições para todo o Brasil. Hoje a gente está correndo atrás de coisas que a gente está querendo para o Brasil e a gente não tem no partido. Esse é um sintoma que o nosso partido está doente, né? E a gente tinha que olhar, primeiro, por que a gente não cresce? Por que a juventude... A gente tem um pouco de dificuldade de dialogar com a juventude. Porque a gente não... Primeiro, a gente não oxigena o partido, não faz isso. Segundo, uma abertura para um processo eleitoral, como acontece no nosso partido, companheiro, é muito, muito triste, né? Quando as ideias não se sobressaem, e sim o capital financeiro. A gente está sofrendo o veneno que a gente colocou dentro do nosso partido. Se a gente tivesse a nossa militância toda unida, nesse princípio de reformas e tudo mais, de sempre ter não abandonado a militância como foi feito,
e dar tanta importância ao capital financeiro, não digo que, não podemos ser hipócritas também e falar assim, não, porque se a gente não tivesse entrado no jogo desse sistema eleitoral, que é necessário dinheiro, a gente nunca teria chegado onde a gente chegou. Mas também não podia ter aberto tanto a mão do partido. É isso. A questão que mais me incomoda aqui é a questão dos intérpretes. Esse monopólio de mídia realmente cria uma realidade que muitas vezes não existe, né? Faz de uma questão mínima algo máximo, né? E faz de coisas máximas, como as questões que você falou, o banco criado pelos BRICS, importantíssimo, a questão de quebrar a hegemonia financeira dos americanos com essa criação, de pelo menos competir com eles, que é uma coisa maravilhosa para se discutir, é mínima, né? Vira uma paçoquinha, e a paçoquinha ganha. Então, eu acho que o PT fraquejou na questão da democracia da mídia, né? Quando você diz que a gente é igual à Argentina, a gente não é igual à Argentina, porque a Argentina tem a lei de médios, que tenta desconcentrar a propriedade lá. E acho que foi uma coisa que a presidenta deles tomou como ponto importante para a democracia lá. Essa questão da mídia para mim, é fundamental. Mexendo na mídia, nós vamos ter reforma política, reforma tributária, outras reformas. Obrigado. Caraça. Professor, tem uma questão que seria bom estar abordando, que nós estamos enfrentando nas ruas, que é o desafio grande, principalmente na questão da Dilma, o voto feminino. Nós estamos encontrando muita dificuldade nas ruas. Você vê o pessoal fazendo campanha para o Aécio, com certeza, são mães que recebem o Bolsa Família e têm até um filho estudando em faculdade. Estão fazendo campanha para o Aécio, assim, fora PT, fora Dilma e leva o PT junto. A maioria do pessoal que faz campanha para o Aécio nas ruas são mulheres. Tem uma questão que você colocou, professor, que é a questão a maioria política. A nossa base agora, para esta eleição, a nível federal, tem menos partidos do que na eleição de 2006 e 2010. Menos partidos. 2006, 2010, 2002, vários partidos que eram nossos aliados agora estão com candidatura. Exemplo, o PSB. Então, essa maioria que você falou que vai ser mais fácil de se construir nesse próximo governo, eu queria que você explicasse um pouquinho melhor. E aqui, no nível do Estado de São Paulo, como se contrapor a essa blindagem do governo Geraldo Alckmin, que a mídia está em pauta? É uma blindagem. E acho que o partido tinha que ser mais contundente nessa questão de se contrapor a essa blindagem. E a questão que ele colocou, Néder, você tem razão, Néder. Eles estão segurando grana aqui em São Paulo, por Padilha. O nosso candidato ao governo do Estado do Mato Grosso já conseguiu arrecadar 11 milhões de reais ao senador do Mato Grosso, candidato ao governo do PT. Um que já foi do PSDB, agora está no PT. Isso. Arrecadou 11 milhões de reais até semana retrasada. Deve ter ido para 15 milhões agora. Então, a mídia sabe, eles sabem, a elite sabe quem do PT é mais palatável. No caso, o Padilha, eles não engolem. Eles não engolem. O programa Mais Médicos fez uma revolução nesse país. Então, o Padilha, de fato, eles não engolem. A meta é formar 400 quadros no PT que tenham capacidade de entender economia, política, geografia, história, literatura. Precisam ter gente que entenda a complexidade da sociedade brasileira. Nós estamos com a segunda turma, tem a primeira turma já começou é um curso de 2 anos, tá certo? É um curso de profundidade. Estamos com a segunda turma. A segunda turma está sendo selecionada, possivelmente nós tenhamos esse ano 100 pessoas fazendo esse curso. Tá? Depois nós temos um curso de pós-graduação
que é em política e gestão pública. Nós estamos com a 4ª turma, estamos com 1.100 alunos, vou dizer assim, mas já tem uns 500 que já se formaram, né? É um curso de 404 horas, um curso em parceria com a Unicamp, né? Um curso que eu acho que o nosso objetivo é capacitar 4.000 gestores. Depois nós estamos com um curso de difusão do conhecimento para curso para militante que não tem graduação. Nossa meta é 30.000, começamos esse ano, estamos com 2.000, esse ano é um ano difícil para fazer esse ciclo, mas enfim, está andando. E depois nós temos um curso de capacitação para gestores que estão à frente das prefeituras do PT. O PT tem 650 prefeituras, né? Nós temos dado cursos de gestão, de participação, enfim, curso de curta duração. Então, a Fundação está fazendo esse esforço, né? É óbvio que esse esforço tem que ser muito maior, não é? Mas eu diria assim que é a perspectiva que está aberta, pelo menos desde que fui para a Fundação, tinha essa perspectiva de criar um movimento de renovação dentro do PT, de qualificação dos seus quadros dirigentes e, sobretudo, para poder ter um nível de gestão diferente do que nós temos, porque há sinais, evidentemente, de burocratização dentro do PT. Obviamente não é só do PT, vamos olhar à esquerda do mundo todo e vamos ver o que está ocorrendo. É da natureza de instituições conviverem com o processo de burocratização, né? Max Weber já chamava atenção para o que representa o processo de burocratização dentro das instituições. Então, vejo que obviamente, o PT vai viver agora um quadro de necessidade de mudança. Acho que resulta ter encerrado esse processo eleitoral. Nós teremos um ano que vem, possivelmente, de um bom debate para acertar o passo internamente, né? Mas vamos lembrar que o PT reuniu o ano passado 500.000 pessoas que foram votar. Quer dizer, vamos olhar o que nós temos de partidos no Brasil e perceber se há algum partido. Esse partido chama-se dos Trabalhadores, né? Isso tem a ver com as iniciativas, né, inéditas, exitosas que nós fomos acumulando nos anos 80 e 90, e hoje as experiências nossas municipais não são mais de ineditismo, elas não têm conseguido apresentar propostas novas de tal forma que o governo federal, com Lula, e mesmo os governos estaduais anteriores, eram governos que aplicavam propostas que anteriormente tinham sido experimentadas nos municípios. E hoje os nossos municípios têm dificuldade de apresentar propostas novas. Houve um processo de qualificação de quadros, tá certo? Bom, não vou gastar muito tempo nesse sentido, né? Mas a gente sabe, e até porque precisamos entender melhor a sociedade na qual nós estamos vivendo. A sociedade vem passando por um processo de transformação muito grande, é um processo de envelhecimento no Brasil, né? Hoje nós temos 3 milhões de pessoas com 80 anos e mais de idade, daqui a 3 milhões, né? Daqui a 16 anos serão 20 milhões de pessoas com 80 anos e mais de idade. Quer dizer, que propostas nós temos para esse segmento? Que propostas nós temos e como entendemos a questão da religiosidade no Brasil hoje? Precisa entender, não é na época da eleição, vai lá, compra o partido X, isso aí. Mas como é que atuamos nesse sentido? Como é que entendemos? Isso é um processo de investigação, de inteligência, né? Como tratar com a questão da juventude hoje, da classe trabalhadora, que o metalúrgico é o cara com brinquinho, com walkman, com calça jeans. Então, não é uma coisa simples, precisa de fato, eu diria assim que a direção do PT tem clareza de que é preciso fazer esse movimento e a Fundação vem fazendo uma parte, mas precisamos avançar mais, né? Em relação ao tema aí do monopólio da mídia, veja, nem o Getúlio conseguiu mexer no monopólio. Ele tinha lá a última hora, tá certo? Que era fazer um contraponto, mas muito limitado, e o sistema dos meios de comunicação era bem menos complexo do que é na atualidade. Quer dizer, os capitalistas são muito mais inteligentes, porque, embora o Marx dissesse, né, trabalhadores do mundo todo unidos, os capitalistas estão unidos, é uma articulação deles. A soldagem dos bancos é uma coisa impressionante, em torno do Federal Reserve, do Banco Central Norte-Americano. Então, nós temos uma sociedade cujo grau de organização dos ricos, dos capitalistas, é de novo termo. Né? Mas eu queria dizer o seguinte... Oi? Ele teve o apoio de Chateaubriand. Sim, também, mas depois o que significou também. Bom, custou caro, mas teve, claro.
Eu acredito que se a gente for entrar apenas no tema da mídia, eles já estão vacinados, vai ser uma batalha com dificuldade de resultados. A impressão que eu tenho é que nós precisaríamos fazer um debate sobre a questão da competição no Brasil. Se os monopólios, na verdade, não ofendem o capitalismo, se há isonomia de competição, porque isso nos abriria para olhar outras coisas, por exemplo, o sistema bancário no Brasil. Tudo bem, no meio de comunicação são 6 famílias, mas nos bancos quantas são? Vamos olhar isso de forma mais abrangente, porque eu acho que fazer um enfrentamento direto podia dividir a sociedade e deixar os a favor de um lado, os contra do outro. Eles são muito mais rápidos que a gente. Eu acho que tem que pensar um pouquinho de forma mais organizada em relação a como é que o PMDB já declarou que nem pensar. Então, como é que fica essa coisa do centro? Você não tem maioria, você vai ser derrotado, vai fazer uma proposta, eles se juntam contra nós. Mas esse é um tema, obviamente. Eu acho que os temas das reformas foram bem colocados aqui. Então, a questão da desindustrialização e da estrutura social, o problema de São Paulo, o município de São Paulo. Na verdade, São Paulo é uma cidade que deixou de ser industrial, uma cidade de serviços. O Brasil precisa de uma política de reindustrialização. É claro que não vai dar para industrializar da forma que nós éramos nos anos 70, com indústria em todos os ramos, mas alguns ramos nós precisamos dela. Porque sem isso, não construiremos um país desenvolvido na base do agronegócio. O agronegócio é importante, mas para resolver algumas coisas, mas não dá para construir um país em torno disso. Os serviços, na verdade, eles não são autodeterminados. Os serviços dependem de algum outro setor que o dinamiza. Então, você pode ter bons serviços, bons empregos de serviços, se você tem uma base industrial, um setor produtivo forte. Então, você cria muitos empregos de serviços de produção, serviços de logística, vinculado à produção. Quando a tua produção, a atividade produtiva é baixa qualidade, você tem muitos serviços vinculados à renda das pessoas. E, geralmente, são serviços de baixa remuneração. Comércio, McDonald's, tudo bem, melhor ter isso do que ter desemprego, mas isso aí não vai sustentar empregos de qualidade. Então precisa, obviamente, olhar o tema da nova indústria. O fato é que nós estamos vivendo num capitalismo de grandes corporações transnacionais, das cadeias globais de valor. O fato importante hoje não é saber se o país tem capital estrangeiro ou capital nacional, é saber, na cadeia produtiva global, aonde o país está. Como mão de obra barata, como recursos naturais, ou como mão de obra de qualidade, como produtor de tecnologia, como distribuidor. É isso que está fazendo a questão. E não tem como entrar nesse jogo de gigante sem ter grande empresa. Um debate que nós precisamos fazer sobre a questão do Estado. O Estado que nós temos não é contemporâneo dos desafios que nós precisamos. É um Estado patrimonialista, um Estado de grandes corporações. Eles inventaram esse tal de Sistema U, Sistema U que não dá para governar, gente. Contradoria Geral da União, Tribunal de Contas da União, Ministério Público da União. Se tivesse Sistema U nos anos 50, não tinha tido Brasília, não teria nada. Isso precisa ser repensado. Mas, e Estado que queremos? Veja, o Getúlio Vargas, o Juscelino Kubitschek fez um bom debate na segunda metade dos anos 50 sobre o Estado que precisávamos. Nós tínhamos, por exemplo, a única fábrica montadora de veículos era a FNM, Fábrica Nacional de Motores, e era estatal. Por outro lado, nós tínhamos o setor elétrico, o setor de telefonia, todo privado, nas mãos de estrangeiras, inclusive. E como o setor privado funciona em qualquer lugar, só tinha telefonia e energia elétrica quem tinha dinheiro para pagar. E era um sistema muito primitivo, até... Você me conta aquela marchinha do carnaval lá no Rio de Janeiro? Rio de Janeiro, cidade que me seduz, de dia falta água, de noite falta luz. Esse era o Brasil dos anos 50. O que houve lá? Juscelino, peraí, então, essa coisa de indústria, montadores, se o setor privado faz, privatiza. Agora, o que é estratégico? O que é a estratégia dos anos 50? Que é a energia elétrica, a telefonia, isso aí estatizou. E isso criou um país interligado. Mas, em 2015, o que é a estratégia do Brasil? Aeroporto? Estrada? Porto? Não sei, tem que discutir isso. O que é de estratégico no Brasil, olhando para frente? Onde nós temos que botar dinheiro? O Estado arrecada 35% do PIB. Eu gostaria que arrecadasse 50%, mas temos bala na agulha para isso.
É difícil. Então, nós vamos ter que fazer mais com esse mesmo que está aí. E fazer mais significa reduzir uma série de gastos. Não vai dar para fazer tudo. Nós saímos de 1% do PIB em investimento público, estamos com 4%. Talvez vamos para 6%, 8%, e olhe lá. Mas nós precisamos ter uma capacidade de investimento de 25%, 30% do PIB. Você precisa do setor privado. Senão não tem crescimento. O capitalismo brasileiro funciona na forma de 2 eixos estruturadores. Um é um bloco de investimento, depois ciclos de consumo. Nós tivemos 3 grandes blocos de investimento. Um sobre Getúlio, nos anos 30 e 40, com a Companhia Siderúrgica Nacional, a Companhia Alcalis, até a Petrobras. Depois tivemos um segundo ciclo de investimento com Juscelino Kubitschek, Brasília, as indústrias automobilísticas, etc. E o terceiro ciclo de investimento com Geisel, o segundo Plano Nacional de Investimento, de Desenvolvimento. Depois disso, não teve mais ciclo de investimento. Nós estamos há mais de 3 décadas, né, com a taxa de investimento ao redor de 20%. Ela estava se acelerando, veio a crise de 2008, arrefeceu. O crescimento depende de investimento. Investimento é uma parte do setor público, que tem toda a infraestrutura para ser reconstruído. O Brasil é um país em construção, um país que tem futuro, portanto, porque falta tudo no Brasil. O povo não cabe nos equipamentos que nós temos. Vamos olhar, aqui um pouco se debate, a questão cultural no Brasil. Nós olhamos aí, de cada 10 cidades brasileiras, apenas uma tem cinema. Onde estão os nossos teatros, cinema, o equipamento que nós temos? Né? Tudo no centro das grandes cidades. Mas o povo está morando no centro ou na periferia? Na periferia. Então, um grande programa de equipamentos públicos. Então, o Brasil tem muito o que fazer, tem base para crescer. Como é que nós organizamos aí esse salto do ponto de vista do investimento para enfrentar o futuro, né? Bom, tem questão, eu não sei responder, é uma questão nova e a mudança, acho que nós estamos diante de uma outra eleição. Né? Nós preparamos para uma eleição com o Eduardo ali, tudo bem, mas para talvez nos apoiar no segundo turno, ou rachar ali e tal, nós ganhamos. A eleição que está colocada em Submarino é outra eleição. Eu posso estar equivocado, espero estar equivocado, mas eu acho que quem vai ser o Eduardo vai ser o Aécio Never, né? Então, mudou o quadro. Mudou o quadro. Precisa repensar, eu acho, a estratégia, porque ela toca em 3 segmentos que nós não temos muita ligação. Tá? Ela toca nesse tema de verde sustentabilidade, e nós não construímos dentro do PT uma proposta que dialogasse com isso aí, que é o tema da juventude, por exemplo. A juventude é esse tema. Ela toca nesse tema, ela tem diálogo com a juventude. Tá? E ela pega toda essa parte dos escreve na política. Tá? Então, aquilo que nós nos preparamos para fazer o debate com o Aécio, eu acho que talvez ficou envelhecido, então temos que ter um tempo para ver como é que se comporta. Agora, ela também tem uma série de contradições. Certo? Uma série de contradições. Então, não, é evidente que não é. O problema da questão religiosa, tá certo? Tem vários problemas internos, né? Eu não sei, eu não tenho acompanhado assim, mas sei que tem gente que, dentro lá do PSB, que não suporta ela, né? Eles tiveram uma queda no secretário-geral do PSB, que era o responsável pela coordenação geral, saiu chutando a porta. Então, também não vamos achar de barato que para ela é navegável. Né? Então, eu acredito nem vou usar essa coisa aqui que eu sempre uso, porque eu acho que não é um bom ambiente. Quer dizer que o nosso companheiro Maluf, né, nosso base de governo, meu camarada, perguntaram para ele assim, mas por que apoia a Dilma? Esse é um governo que fez muita coisa, né, e vai acontecer aquilo que aconteceu na Copa do Mundo. O povo era contra a Copa, porque diziam que era isso. É quando começou a Copa do Mundo, aquela beleza, maravilha. Mas o governo também, agora começa a campanha eleitoral, as pessoas vão ver o que fez esse governo fez muita coisa e vai mudar a opinião. Então, não sei se o Maluf está certo. Ele tem uma certa experiência nesse ramo. Bom, minha gente, era o que eu tinha para dizer. Obrigado aqui pela oportunidade, pela tolerância, dizer que estamos juntos aí. Eu acho que nós estamos aqui, não é porque as coisas são fáceis. Se fosse fácil, nós nem estaríamos aqui. Né? Nós gostamos da luta, do desafio, não é?
perguntando sobre a Fundação Perseu Abramo. A Fundação Perseu Abramo está completando 18 anos, ela é uma obrigatoriedade da legislação, embora ela tivesse sido construída quando essa lei não existia, mas a legislação eleitoral em vigor estabelece que todos os partidos têm que ter uma fundação. E para essa fundação se direcionam 20% do fundo partidário. A Fundação Perseu Abramo, um grande jornalista, um intelectual, um homem dedicado ao PT, ajudou a construir o PT, etc. A Fundação tem uma trajetória de produção, digamos assim, deveria ser a inteligência do Partido dos Trabalhadores, sempre trabalhando à frente, né, nos desafios do PT. Nós construímos uma diretoria que iniciou a sua gestão em 2013, né, e nós nos pautamos por 3 objetivos, que são objetivos que nós imaginamos necessários para atender os desafios do PT. O primeiro é um projeto petista de governo. Né? Qual é o projeto de petista? Um trabalho que nós temos feito com o objetivo de dar uma certa homogeneidade na gestão do PT, nas prefeituras do PT. Né? O modo petista de governar que se dizia no passado, porque, de certa maneira, hoje o PT empresta a sigla, né? A pessoa vai lá, o candidato a prefeito, governador, ganha a eleição, e depois que ganha as eleições, é ele que tem que tocar o barco. Né? E nós montamos um acompanhamento das prefeituras, do governo, cujo objetivo é saber se nós estamos tendo uma atuação adequada. Então, isso significa dizer que determinado prefeito está indo muito bem na educação, por hipótese, mas está indo mal na saúde. Nós temos prefeito que está indo bem na saúde e mal na educação. Então, como é que você tem um modo cooperativo de governo, de acompanhamento, de formação de quadros e tal? O segundo eixo que nos estruturamos é o projeto petista de país. Que país nós queremos? Então, no ano passado, nós reunimos 400 intelectuais para desenhar 2 projetos. Um é um projeto que discutisse os gargalos do capitalismo brasileiro, olhando para frente, um debate sobre a questão da educação, sobre a saúde, sobre o problema da mobilidade, sobre as relações internacionais, né? E um debate sobre o federalismo brasileiro. Né? Nós todos sabemos que tem determinados estados da federação que estão crescendo mais que os outros, está se formando no Brasil novas elites regionais. Como é que nós chegamos a essas elites? Enfim, tentar entender um pouco essa questão. Fizemos um fórum Ideias para o Brasil em novembro do ano passado, reunimos 4.500 pessoas, um grande fórum de debate. Depois, nesse primeiro semestre do ano, levamos esse fórum de debate para 7 regiões, foram cerca de 8.000 pessoas participaram desse conjunto de fóruns, né, sobre ideias. Então, esse é uma linha de trabalho, subsídios para o programa de governo, inclusive. Quem tiver interesse pode acessar o site da fpabramo.org.br. Esses livros podem ser baixados, tudo gratuitamente. Nós organizamos uma outra frente, que é a frente Projeto Petista de Mobilização da Sociedade. Como é que o PT mobiliza? Como é que mobiliza? Então, nós temos feito uma série de estudos sobre classes sociais, sobre a questão das drogas, sobre o tema da juventude, sexualidade. Bom, uma dimensão grande, procurando entender a sociedade brasileira e para servir de subsídios para a direção do PT nas diferentes áreas da produção. Né? E temos aquela linha de formação de quadros que eu falei anteriormente, que é a nossa perspectiva de ampliar isso, massificar, porque imaginamos que o conhecimento é um instrumento fundamental na transformação do Brasil. Muito obrigado. Então, pessoal, nós estamos muito agradecidos pela vinda do Márcio, uma apresentação muito instigante. Acho que nós estamos autorizados a apresentar a primeira parte da exposição, né? Creio que a segunda parte, que são perguntas mais aplicadas ao momento, inclusive interpretação sobre o papel da Marina Silva, talvez não convenha a gente abrir tanto assim, mas nós vamos avaliar. Tudo bem? A gente queria... Oi? Eu sou responsável. Eu queria agradecer muito a presença, a participação de todos vocês.